Já vá abrindo a sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 38 ao 45. Se tem alguém perto de você aí que não trouxe Bíblia, você pode compartilhar. Evangelho de João, capítulo 11. Eu quero que vocês façam uma oração agora. Amém. Quem já está comigo, glorifica ao Senhor. João capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 38 ao 45. Diz a palavra de Deus: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém, igreja? O tema da mensagem desta noite é: se creres, verás a glória de Deus. Amém? Você pode dizer para alguém que está aí perto de você: se creres, verás a glória de Deus? Aleluia! Aonde estão os homens e mulheres de fé nessa noite? Aqueles que verão a glória do Senhor. Quando a gente fala, irmãos, de ver a glória de Deus, a gente acha que é coisa muito distante, que é coisa lá para a eternidade. Mas Jesus está falando de algo presente. Para ver a glória de Deus, você precisa crer. O que nós observamos é que existem muitos mortos que estão de pé, mas já não vivem. Eu estou falando aqui de uma morte espiritual. Pessoas que estão espiritualmente distantes de Deus. Pessoas que não oram, não leem a Bíblia, não têm uma prática com as coisas espirituais. E o povo de Deus, ele passou por muitos momentos de morte espiritual.
Quero destacar uma delas, que Ezequiel registra lá no capítulo 37, onde o povo de Deus estava em uma tamanha morte espiritual que eles foram comparados com um vale de ossos secos, ossos sequíssimos. E a pergunta é: quem é o responsável por matar alguém espiritualmente? Será o coronavírus? Não, irmãos. Bem no início da pandemia, eu lembro que numa das primeiras lives eu falei que o pecado continua matando muita gente, e ele é muito pior do que o coronavírus, porque ele não mata só o corpo, mas ele mata a alma, e essa é a pior morte que pode se existir. Por que a humanidade não faz uma quarentena para lutar contra o pecado? Por que não? Seria algo louvável. Creio que Deus se alegraria com essa atitude. Mas, infelizmente, o pecado continua sendo o maior causador de morte. A Bíblia diz que o salário dele é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia fala ainda em Isaías 59: são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. A pergunta é, espiritualmente falando, hoje você se considera o quê? Você se considera alguém que está vivo na presença do Senhor, ou alguém que está espiritualmente morto? Mas eu quero dizer para você que existe um remédio para o pecado, e existe um milagre de ressurreição espiritual. Porque o maior milagre que um ser humano pode experimentar é estar espiritualmente vivo e gozar da eternidade na presença do seu Pai. Convido você nessa noite a fazermos uma analogia entre a ressurreição de Lázaro e a ressurreição espiritual. Convido você nessa noite a vermos aqui 3 comandos do Mestre Jesus que trarão a ressurreição, que trarão o milagre à sua vida. Jesus aqui, ele dá 3 comandos. Primeiro comando de Jesus: tirai a pedra. Segundo comando de Jesus: vem para fora. Terceiro comando de Jesus: desatem. Quero fazer um resumo para que você entenda o contexto dessa história. A Bíblia fala de um homem chamado Lázaro. Ele morava em Betânia. A Bíblia diz que Lázaro estava doente. Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Lázaro era muito amigo de Jesus. Jesus, por algumas vezes, esteve na casa de Lázaro. Portanto, Lázaro, quando ficou doente, as suas irmãs mandaram um recado para o Mestre Jesus, dizendo: Senhor, aquele que você ama está doente. Jesus então diz para aquelas mulheres: esta enfermidade não é para a morte, mas para que o meu nome seja glorificado. Então Jesus, ele recebeu a notícia, mas ele não foi diretamente até Lázaro.
Pelo contrário, Jesus passou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. E provavelmente naquele momento em que as mulheres estavam trazendo a notícia, Lázaro já estava morrendo. Logo depois, Jesus, já sabendo que Lázaro tinha morrido, chama os seus discípulos e diz: vamos acordar Lázaro, ele está dormindo. Os teus discípulos não entendem. Como assim? Se ele está dormindo, ele está bem. Eles não entenderam que o sono que Jesus se referia aqui era a morte, mas que era um estado passageiro, porque Jesus traria de volta a vida. Jesus, ele faz 3 ressurreições registradas na Bíblia. Ele ressuscita a filha de Lázaro, a filha de Jairo. Ele ressuscita o filho da viúva de Naim. E ele ressuscita Lázaro. Jesus então vai até Betânia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Quando Jesus chega em Betânia, eles recebem a notícia de que Lázaro já havia morrido há 4 dias. Já tinha sido sepultado. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, elas tinham esperança de que se Jesus estivesse ali, no momento em que Lázaro estivesse doente, ele não teria morrido. Isso fica claro nas suas falas, nos versículos 21 e 32. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido, porque eles já haviam presenciado o poder do Mestre Jesus sobre as enfermidades. Jesus já havia curado um cego no capítulo 10. Os outros judeus ali presentes também compartilhavam do mesmo pensamento. Eles até provocaram no versículo 37, dizendo: será que ele que abriu os olhos aos cegos não poderia fazer com que Lázaro não morresse? Aquele povo estava pensando que a morte era grande demais para o mestre resolver. Eles pensaram: não, uma cegueira ele é capaz de curar, mas uma ressurreição. Marta então revela no versículo 22 uma esperança de que tudo que Jesus pedisse ao Pai seria concedido. Marta diz: mas eu também sei que mesmo agora tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse para Marta: Marta, seu irmão vai ressurgir. Mas ela não, mais uma vez não entende. Ela diz: sim, Senhor, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição dos mortos no último dia. Marta achou que o milagre seria para dias muito distantes. Marta não estava entendendo o milagre. Mas Jesus, ele dá uma injeção de fé em Marta. E faz uma poderosa declaração nos versículos 25 e 26. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Irmãos, Jesus diz algo poderoso nesses 2 versículos, que talvez você não tenha se atentado. Jesus não diz simplesmente que ele vai realizar a ressurreição de Lázaro, ou que ele será a causa da ressurreição nos últimos dias. Ele diz algo muito mais forte. Ele diz: eu sou a própria ressurreição e a própria vida. O poder de Jesus
manifestado sobre a morte, Ele tem poder para ressuscitar não somente o teu corpo, mas também o teu espírito. Ele tem poder para ressuscitar aqui e agora e nos últimos dias. A ressurreição e a vida eterna estão plenamente ligados em Cristo Jesus, porque Ele se apresenta como sendo a própria ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida estão incorporadas no próprio Cristo, e delas se apossa aqueles que creem. Aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Percebam, queridos, que aqui se refere a alguém que tem vida espiritual hoje e agora. Aquele que vive e crê em mim não morrerá espiritualmente. Jesus está falando para nós, Jesus está falando para você nessa noite. Aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus está falando para alguém que está vivo espiritualmente. Mas Jesus deixa bem claro. Por que Jesus está falando para alguém que está vivo? Afinal, Lázaro já estava morto. Como poderia Lázaro crer? Como poderia Lázaro crer se Lázaro já estava morto? Quando Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Como Lázaro iria crer? Jesus está falando para alguém que está vivo. Jesus está falando para alguém que está vivo espiritualmente e crê nele. Aquele que crer nele viverá. Não tinha como mais Lázaro crer. Lázaro já havia crido na sua vida quando ele ainda estava vivo. E agora Lázaro estava desfrutando do milagre. Mas Jesus não fala apenas desse milagre de ressurreição física. Jesus fala também de ressurreição no último dia, de ressurreição para viver eternamente com Ele. Queridos irmãos, a fé é o único canal pelo qual nós podemos extrair a vida de Cristo Jesus. Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta então, ela chama sua irmã. Sua irmã também diz a mesma coisa que ela: se o Senhor estivesse aqui, eu não teria morrido. Ela lança-se aos pés de Jesus em um sinal de humilhação. Alguns judeus que estavam presentes se unem ao sentimento daquela família, ficam bastante contristados. A Bíblia registra que Jesus também chorou em sentimento de tristeza pela morte do seu amigo amado Lázaro. Jesus então pergunta: onde o puseram? Eles então dirigem Jesus até um túmulo. E Jesus, ali próximo ao túmulo, dá aqui o seu primeiro comando para o estabelecimento da ressurreição. Jesus diz: tirai a pedra. Irmãos, Marta ficou perturbada com esse comando. Ela diz: Senhor, mas já cheira mal. Já faz 4 dias. Sempre tem alguém que tenta, atrapalhar a nossa fé, a nossa confiança. Sempre tem alguém para nos desestimular. 4 dias já havia se passado, o corpo certamente já estava se decompondo.
Mas existe um significado poderoso nesses 4 dias. Irmãos, Jesus, ele se atrasou um pouco antes de ir até Lázaro. Eu creio que o mestre, ele fez isso propositalmente. Sabe por quê? Porque existia uma crença entre os judeus que uma pessoa só era dada realmente como morta depois de 3 dias. Porque eles acreditavam que durante os 3 primeiros dias, a alma da pessoa, ela ficava ali tentando retornar para o corpo. E depois do 3º dia, quando ela via que não conseguia retornar para o corpo, ela então tomava o seu destino. Ou seja, Jesus aparece no 4º dia. Jesus está querendo deixar o milagre de forma legítima e evidente. Não restaria dúvida, porque se Jesus ressuscitasse Lázaro dentre os 3 primeiros dias, os judeus, tomados pela incredulidade, iriam dizer: não foi ressurreição. A alma voltou para o corpo, não foi ressurreição. Mas Jesus só opera o milagre no 4º dia. O 4º dia não é um dia de atraso, porque o Mestre Jesus, ele não se atrasa em nosso favor. Ele chega no momento certo. Tem gente achando que Deus está atrasado em seus propósitos. Não, irmão, nunca, jamais. O tempo de Deus é sempre perfeito. Deus sabe o que faz do tempo. Jesus decidiu chegar no 4º dia para legitimar o seu milagre, para que a fé fosse gerada no coração daquelas pessoas. Por mais que o momento pareça improvável para que o milagre aconteça, ainda que te digam que já é tempo demais, que já cheira mal, que não tem mais lógica, para Deus ainda é possível. Para Deus ainda é possível trazer vida. Sem explicar o seu propósito, Jesus incentivou a fé de Marta. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Irmãos, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é trazer à existência aquilo que não existe. Irmãos, é crer para ver, não é ver para crer. Você tem que crer para ver a ressurreição sendo estabelecida. A fé aprovada é a fé provada por Jesus. E sabe onde Jesus prova a fé? Jesus disse: tirai a pedra. Ora, irmãos, se Jesus tinha poder para ressuscitar, Jesus não tinha poder para mover aquela pedra? O que seria mover aquela pedra para alguém que tem poder para ressuscitar alguém? Mas existem coisas que Jesus deixa para que nós façamos. Remover a pedra cabe a nós. O milagre da ressurreição cabe a Ele. Ele não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. E Ele diz: tirem a pedra, tirem a pedra. E eu vejo a pedra aqui, irmãos, como sendo a incredulidade. Para o milagre se estabelecer, é necessário tirar a pedra da incredulidade. Primeiramente, a pedra, ela foi removida. A fé cabe a você. O milagre da ressurreição cabe a Ele. Se creres, verás a glória de Deus. Sem fé, ninguém vê Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé gera vida, a fé gera milagres. Jesus, ele costumava elogiar a grande fé das pessoas.
E Jesus, ele revelava também a pouca fé de outras pessoas. Sabe o que isso nos diz? Que a nossa fé, ela pode se desenvolver. Jesus deixou de realizar muitos milagres na sua terra, em Nazaré, porque o povo dali era muito incrédulo. O povo não acreditava em milagres, então o milagre não acontecia. Mas Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus aqui, queridos, é o poder de Deus em operação, trazendo Lázaro de volta à vida. É a glória de Deus sendo vista aqui na terra, como também ela será vista no céu, porque estaremos diante da face do nosso Criador, diante da sua glória. Então o primeiro comando de Jesus é: tirem a pedra da incredulidade. Segundo comando de Jesus: vem para fora. Irmãos, depois que a pedra é removida, Jesus convida Lázaro, e esse comando é dado diretamente a Lázaro: Lázaro, vem para fora. Por meio deste comando, eu creio aqui que acontece o processo da ressurreição, ou seja, a alma de Lázaro volta novamente para o seu corpo. Irmãos, mortos ouvem. Mortos ouvem. Eles não ouvem a nós, mas a Deus eles ouvem. A Deus eles ouvem. Portanto, o Mestre Jesus está dando um comando para a alma de Lázaro, para que ela pudesse voltar novamente para o seu corpo, e para que Lázaro pudesse se levantar e sair daquele túmulo. As garras da morte foram quebradas pela voz de autoridade do Mestre Jesus, que chama Lázaro para fora. Por que o Mestre chama Lázaro para fora, irmãos? Porque túmulo é lugar de morte. Túmulo não é lugar de vivos. Se você já está vivo, não tem sentido você continuar dentro de um túmulo. Irmãos, isso nos diz algo. Não se acostume com as cavernas. Não se acostume com lugares fechados. O Senhor te chamou para ser livre. O Senhor quebrou as suas algemas e te chamou para ser livre. Quem vive buscando aprisionar pessoas não é Deus, é Satanás. Se a pedra que fechava a passagem de Lázaro já havia sido retirada, então agora ele poderia vir para fora. Uma borboleta, ela, para poder voar, ela precisa sair do seu casulo. O profeta Elias, ele passou por uma experiência um tanto triste na sua vida, em que ele estava muito triste, e ele entrou em uma caverna para se esconder, e ali ele não queria mais se alimentar, ele não queria fazer mais nada, ficou só ali dentro daquela caverna chorando. No entanto, o Senhor diz para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Em outras palavras, Deus está dizendo: Elias, reage, porque essa caverna não é o seu lugar. Você não foi levantado profeta de Deus para viver preso em uma caverna. Você foi levantado profeta de Deus para ir às nações e apregoar a liberdade àqueles que estão cativos. Irmãos, precisamos romper os nossos casulos. E sair da caverna também significa para nós aqui romper com o passado. Abandonar a visão do passado, a visão de derrota.
O Senhor dá uma ordem ao teu espírito nesta noite: venha para fora, sai desse cativeiro do passado. Deus dá um comando ao profeta Ezequiel: profetize sobre o vale de ossos secos. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O profeta anuncia, mas o comando é de Deus. O mesmo Deus que soprou sobre o vale de ossos secos é o mesmo que te diz nesta noite: vem para fora. Eu quero trazer vitalidade para você. O segundo comando, então, é o abandono de um passado negativo. O Senhor te chama para fora. O Senhor te chama para abandonar o teu passado e viver um futuro feliz ao lado dele. O último comando do Senhor é: desatem. Irmãos, Lázaro já estava vivo. Lázaro atende ao comando do mestre e ele sai para fora. Como ele veio? Não sei, provavelmente saltando, pulando. Sabemos que naquela época as pessoas eram completamente atadas, completamente amarradas, né? Com lenços. A Bíblia diz que ele estava com muitas ataduras. Até o seu rosto estava envolto num lenço. Irmãos, Lázaro estava vivo, estava fora, mas ainda havia algo que lhe atrapalhava. Lázaro estava com os pés e mãos amarrados com ataduras e com o seu rosto envolto em um lenço. As ataduras limitavam os seus movimentos. As ataduras atrapalhavam a sua visão, a sua respiração. Sabe o que o Senhor está dizendo? As ataduras do pecado às vezes querem atrapalhar a nossa caminhada cristã. Mas o Senhor está dando um comando nesta noite para que elas sejam removidas. O Senhor está dizendo: desatem. Satanás quer nos escravizar no pecado, mas Jesus Cristo veio para nos libertar das amarras do pecado. Desatem o nó da impiedade. Quebrem as correntes da escravidão. E sejam livres do pecado em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Convido você a ficar de pé. Nós vamos celebrar o momento de ceia.